Olá, eu sou a Sara, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ter um vídeo acerca da arte grega. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, eu sou a Sara. Hoje estamos aqui para a atualização no nosso canal, como todas as segundas-feiras. Hoje vamos voltar à história da arte e hoje vamos começar a falar-vos da arte grega. Vamos começar porque não vamos terminar. A arte grega é tão importante a nível de história da arte e tem tanto por dizer que vamos dividir a arte grega em 3 vídeos diferentes, exatamente como a cultura grega se divide em 3 períodos diferentes. Hoje vamos falar do primeiro período, que é o período arcaico. Na próxima semana vamos falar acerca do período clássico e depois então vamos falar sobre o período helenístico. Mas hoje então vamos começar com o período arcaico. Ora, quando nós falamos em Grécia, nós percebemos que é muito importante a nível de história da arte. Quem não souber a síntese grega não percebe nada de história da arte. Porquê? Porque a Grécia, a sua arte foi importantíssima, quer na altura da Grécia, quer depois mais tarde, como por exemplo o Renascimento. O que é o Renascimento? É o renascer do espírito clássico, é o voltar a olhar para a época grega e voltar a usar os seus conceitos de beleza, de movimento e os seus conceitos artísticos. Até mais tarde, no século XIX, há um revivalismo, há um neoclassicismo, mais um movimento artístico que vai buscar inspiração e cola-se imenso, então, à época da Grécia Clássica. Por isso é muito importante saber tudo acerca da história da arte na época clássica, na Grécia. Ora, nós tínhamos falado, o último vídeo que postámos aqui na nossa história da arte foi acerca dos egípcios. Ora, os egípcios foram muito importantes e também o foram para os gregos, porque ninguém passa da cultura egípcia para a cultura grega assim, num abrir e fechar de olhos, não. Leva muitos séculos para fazer uma transição da arte de um período para o outro. Por isso, neste primeiro período grego que estamos a estudar, o período arcaico, muita da arte faz lembrar a arte egípcia. Portanto, não há um corte radical com o movimento artístico de um para o outro, não. Há antes uma grande influência. Isto não é só verdade na antiguidade, é verdade até hoje. Não há exatamente uma data precisa, um pintor, um escultor, um artista que corte de um para outro movimento. Há sempre um período de transição. E é esse período que estamos a falar hoje aqui na arte grega. E nós na arte grega vamos analisar o quê? Vamos analisar a pintura, vamos analisar a escultura, que na parte grega é considerada a arte maior, e vamos também analisar a arquitetura. É impossível falar dos gregos sem falar de arquitetura. Porquê? Porque eles foram os pais da arquitetura. Vamos então começar. Ora bem, a arte grega é muito importante, eu já vos disse, nós vamos sempre lá buscar e comecei por definir um conceito que se chama a síntese grega. O que é a síntese grega? Toda a arte grega é um olhar, uma busca de uma libertação no corpo, no espaço. Vocês vão perceber que a arte egípcia era muito rígida. As culturas egípcias usavam os membros sempre colados ao tronco, que era tudo muito estático, muito parado. Os gregos vão à procura da realidade, do realismo e do movimento. Há uma libertação no espaço, uma libertação pelo homem. Um outro conceito grego muito importante é que o homem é a medida de todas as coisas. Ora bem, deixamos de ter uma arte feita de monumentalidade, uma arte para os deuses, uma arte para o mundo dos mortos, e com os gregos passamos a ter uma arte feita pelo homem, para o homem, em que o homem é a medida de todas as coisas. Isto é interessante e inovador. A Grécia, neste período, no período arcaico, é uma Grécia livre, é uma Grécia que tem liberdade, é uma Grécia que vive em cidades, estados diferentes, portanto, há aqui uma liberdade para o indivíduo criar. Os gregos são um povo que adora vários deuses, isto tem um nome, é uma sociedade politeísta, portanto, não há um único deus, há vários. E uma coisa muito engraçada que os gregos do período arcaico atribuem aos seus deuses são as qualidades humanas. Portanto, os deuses gregos têm qualidades humanas. Os deuses, ao colocarem o homem como a medida de tudo, também o colocaram como a medida dos deuses. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os deuses gregos têm defeitos, são como os humanos, eles são maus, eles são ciumentos, eles são mentirosos, eles matam, eles roubam, eles mentem. Portanto, normalmente as sociedades tendem a atribuir aos deuses tudo aquilo que eles não conseguem explicar.
Ora, os gregos explicam aquilo que não conseguem perceber através dos deuses, mas dão aos deuses as características humanas. Portanto, eles explicam os deuses através de si, eles explicam tudo através de si. Isto é o princípio da racionalidade. Os gregos são muito racionais, eles querem perceber as coisas, eles não são tão emotivos, eles não acreditam tanto no obscuro como as outras sociedades, eles tentam esclarecer as coisas através da razão. Isto também é uma grande diferença dos gregos para as outras culturas da época. Ora, vamos então entrar na arte propriamente dita. Os gregos são antropocêntricos, ou seja, eles têm um conceito novo. O homem é o centro de tudo, tudo é feito à sua escala. Eles também são antropoplásticos, significa que todas as obras de arte também são feitas à escala humana. Eles aqui desenvolvem uma série de cânones de proporção. Eles definem quantas cabeças cabem dentro do corpo de um homem adulto. E isto é usado até hoje, é medida clássica, hein? É a medida grega. Os gregos inventam também um padrão de beleza, porque os gregos, nesta altura, no período arcaico, são livres, têm um grande império e sentem-se superiores aos outros. Então é normal que um povo que se sente superior procure a ideia de perfeição. Então eles buscam a perfeição. A filosofia grega assenta em três conceitos muito importantes, que é a beleza, a verdade e a justiça. Os gregos acreditam que estes três conceitos estão ligados, que uma coisa não pode viver sem as outras duas. Por exemplo, uma coisa é bela se for verdadeira e justa. Uma coisa é justa se for verdadeira e bela. E uma coisa é verdadeira se for justa e bela. Isto é complexo e é muito interessante. Claro que depois este conceito filosófico passou para a história da arte. E como é que os artistas tentam colocar estes três conceitos na sua obra? Procurando o realismo, tentando fazer a escultura e a pintura o mais real possível. Muito interessante, não é? Vamos agora ver uma escultura. Uma escultura do período arcaico, que é o período que vai de 650 a.C. até 480 a.C., o primeiro período da civilização grega. Ora, como vocês estão a ver aqui esta escultura, existe claramente ainda uma grande influência dos egípcios. Existe um período de transição durante o período arcaico, daquilo que era feito no passado para aquilo que vai ser feito no futuro. Esta imagem chama-se Coros. O Coros é um jovem nu. É, é sempre a representação de um jovem nu grego. Portanto, essa representação de um jovem nu dá-se o nome de Coros. Existe o feminino, que é Kourai. Ah, este couros, estas as esculturas, eram feitas para os campeões das Olimpíadas. Portanto, vocês sabem que na antiga Grécia, eles começaram com as Olimpíadas, era algo muito importante. Nesta época do período arcaico, a oli o a prova mais emocionante era o pentatlo, que era um conjunto de 5 provas. O jovem que ganhasse esta prova era-lhe oferecida pela cidade então uma escultura, e esta escultura do jovem que tinha ganho era colocada numa zona muito importante da cidade. Isto era uma forma de elevar o seu estatuto social e o estatuto de toda a família. Isto era muito, muito importante. Portanto, aqui eles olhavam para a beleza física como perfeição. E então colocavam a escultura do jovem. Também havia a escultura feminina, a Kourai. No entanto, ela não era representada despida, era representada vestida. Ela era colocada com péplos, que é o nome que se dá ao vestido grego. Atenção, que aqui não há uma diferença, que ela está vestida por ser mulher. Isso é um conceito que vem mais tarde, o conceito da vergonha, de cobrir o corpo, que as mulheres têm que andar sempre cobertas. Isso tem a ver com a religião católica, a religião cristã, que vem lá muito mais tarde, depois na época medieval. Os gregos admiravam e veneravam o corpo humano, gostavam do corpo nu e não tinham esta noção de vergonha. O facto dela estar vestida é porque normalmente as mulheres circulavam vestidas, elas não participavam nas Olimpíadas. Portanto, ela está a ser retratada como era na realidade. O homem está nu porque, na verdade, nas Olimpíadas eles competiam nus. Portanto, há aqui uma aproximação da verdade, da realidade, através da escultura. É o tal princípio da beleza, da justiça e da verdade que vai encaminhando-se para o realismo.
Depois, há também uma evolução na escultura do Kouros, porque primeiro vocês viram que ele estava muito colado àquela ideia egípcia, mas vai havendo uma evolução para quê? Para o movimento, a síntese grega, a ideia de movimento no espaço. O homem não é estático, não está parado. Porque é que tem de ser representado dessa forma? Ora, uma sociedade que busca a perfeição e que busca o realismo vai sempre concentrar-se no movimento. E nós já estamos a ver aqui uma escultura em que há um ligeiro quebrar com aquela estética egípcia. Há aqui já uma preocupação com um certo movimento. Um exemplo fantástico é esta escultura que se chama Moqueforos, que é um homem com o vitel na base. Ora, no base dessa escultura vocês podem ler-se Rombos, filho de Palos dedicado. Isto quer dizer que é uma homenagem, é a escultura de um jovem, que é filho de Paulus, o Rombos, e o vitel pode ser quer um prémio das Olimpíadas, quer um sacrifício. Pronto, isto a nível de escultura é mais ou menos o mais importante desta primeira fase da arte grega. A seguir vamos falar da pintura. Não há muita pintura no período arcaico, porque os gregos pintavam em fresco, ou seja, pintavam na parede. Eu já vos expliquei como é que era o fresco. Punha-se o gesso, depois punha-se os pigmentos e depois, quando secava, ficavam lá. Ora, no entanto, a pintura desta época, da época arcaica, ainda também está muito colada ao período egípcio. Daí o uso de cores muito berrantes, muito fortes, exatamente como nos egípcios, e retratar as pessoas de perfil, ainda usando aqui o ângulo de maior visibilidade. No entanto, já com algumas diferenças, já com alguma procura para o realismo, alguma tentativa de realismo. Também se vê ainda que a pele das mulheres é mais clara que a dos homens, enfim, são pequenos conceitos egípcios que ainda estão muito presentes aqui no período arcaico, que só vai terminar em 480 depois de Cristo. Ok? Agora vamos falar de algo muito importante na história grega, que é a arquitetura. Não se pode falar de uma revolução grega, não se pode falar de uma síntese grega, não se pode falar de história da arte sem falar na arquitetura. A arquitetura do período arcaico é dominada por uma das três colunas. Toda a gente conhece as três colunas gregas, não é verdade? Portanto, no período arcaico usa-se apenas a coluna dórica. Vamos ver, a coluna dórica é aquela coluna que é simples, portanto, o capitel é liso e a coluna é simples. Ora, um exemplo inacreditável de arquitetura do primeiro período, período arcaico, é o Partenon. Toda a gente já ouviu falar no Partenon. O Partenon foi construído entre 447 a.C. e 432 a.C. E ele é a representação do período arcaico. Portanto, foi construído na Acrópole de Atenas. Portanto, a Acrópole é a zona mais alta da cidade. É um templo dedicado à deusa Atenas, que é a protetora das cidades, e está lá. Este templo foi construído já com aquele conceito de que o homem é a medida de todas as coisas. Porquê? Porque não é monumental. Lembram-se, na antiga Egípcia havia aqueles monumentos lindos, aquelas esculturas fantásticas. Enfim, tudo era para os olhos dos deuses, tudo era enorme. Tudo era feito para que o ser humano se sentisse pequenino na presença do imenso. Ora, o Partenon já não é assim. É um conceito humanístico, ou seja, há aqui uma preocupação com uma escala mais real, uma escala mais próxima do homem, porque o homem é a medida de todas as coisas. Vamos ver algumas imagens. Ahm, Aqui vemos que as colunas eram só na parte externa, mas tinham paredes, havia também telhado. O telhado era feito de pedras, umas pedras semelhantes à ardósia. Normalmente os templos gregos assentam numa ideia de casinha, que é um retângulo com um triângulo em cima. Este triângulo chama-se um frontão e era normalmente decorado. Vamos ver alguns. Eram decorados ahm, com cenas de batalhas, com homenagens aos deuses e com cenas da mitologia grega. Portanto, eram todos muito, muito decorados. Ahm, a escultura e a arquitetura grega eram muito mais importantes que a pintura. Nós, num outro período que vamos falar, no próximo vídeo, vamos falar acerca da pintura que nos chegou através dos vasos, do trabalho dos vasos gregos, que é interessantíssimo.
também eles feitos à medida do homem. Aliás, algumas partes dos vasos deram-lhe nomes de partes do corpo humano. A boca do vaso, o braço do vaso, estão a perceber? Portanto, a cultura grega é uma cultura que vocês têm que lembrar que coloca o homem no centro de tudo. É uma cultura que busca o movimento e é uma cultura que busca a beleza e é uma cultura que busca o realismo, portanto, completamente afastado do período dos egípcios, uma cultura mais humanizada. Hã? E chegamos ao fim deste primeiro vídeo acerca do período arcaico da história da Grécia. Nós, na próxima semana, vamos ter a segunda parte da história grega, vamos ter a segunda parte da arte na Grécia e vamos falar acerca do período clássico, que é fascinante. É um período que vai de 480 a.C. até 323 a.C. E depois, finalmente, vamos ter então um terceiro vídeo acerca do período helenístico, também muito importante. Por hoje é tudo. Fiquem connosco, já sabem, aqui no Criar, todas as segundas-feiras temos atualização. Não se esqueçam de fazer um gosto no canal, não se esqueçam de partilhar, de comentar e, acima de tudo, de subscrever. Se quiserem clicar, ao lado do botão de subscrição tem um botão com um sininho. Se quiserem clicar nesse sininho, sempre que houver uma novidade no canal, um novo vídeo, vocês vão receber em casa um lembrete a dizer: atenção, há um novo vídeo no Criarte. E atenção, porque apesar de todas as segundas-feiras termos aqui atualizações, às vezes, e como um miminho especial para os nossos subscritores, noutros dias saem outros vídeos, hein? Ok? Então fiquem por aí, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!